Capítulo 3. O que é natureza? A frase hábito é 10 naturezas continuou sendo proclamada em meus ouvidos e finalmente carreguei-a para casa como um ditado de peso que poderia conter o abra-te sésamo educacional que eu estava procurando. Em primeiro lugar, o que é a natureza e o que precisamente é o hábito? É surpreendente entender quando consideramos o que uma criança é, independentemente de raça, país ou parentesco, mas simplesmente por força de seu nascimento como ser humano. Todas as pessoas nascem com os mesmos desejos primários. Estamos preparados para concordar que todos temos os mesmos instintos e apetites, mas é um pouco chocante observar que os princípios de ação que governam todos os homens em todos os lugares são essencialmente os mesmos. Que, por exemplo, os mesmos desejos se agitam igualmente no seio do selvagem e do sábio. Que a sede do conhecimento, que se mostra na curiosidade da criança sobre as coisas e no uso ansioso que faz de seus olhos, é igualmente ativa em todos os lugares. Que o desejo de se socializar, observável em 2 bebês apresentados um ao outro, e todo o anseio por demonstrar alegria e simpatia é a causa tanto das comunidades aldeãs entre tribos selvagens, quanto do encontro filosófico entre aprendizes, que em todos os lugares se sente o desejo de estima, um poder maravilhoso nas mãos do educador, que pode tornar uma palavra de louvor ou de censura mais potente como força motivadora do que qualquer medo ou esperança de punição ou recompensa. Todas as pessoas nascem com as mesmas afeições. E não se trata apenas dos mesmos desejos. Todas as pessoas em todos os lugares têm as mesmas afeições e paixões, as quais agem do mesmo modo sob uma provocação semelhante: alegria e tristeza, amor e ressentimento, benevolência, compaixão, medo e muito mais. São comuns a todos nós, bem como em relação à consciência, o senso do dever. O conteúdo da concepção mais elementar da natureza humana. O Dr. Livingstone menciona que a única adição que ele se sentiu chamado a fazer ao código moral de certas tribos Zambezi, por mais que observassem pouco a sua própria lei, era que um homem não deveria ter mais de uma esposa. A maledicência, a mentira, o ódio, a desobediência aos pais e a negligência deles eram todos reconhecidos como pecados por esses povos negros a quem os ensinamentos civilizados ou cristãos nunca haviam alcançado. Não se trata apenas de um senso de dever comum para a humanidade, mas de uma consciência mais profunda de Deus, por mais vaga que seja essa consciência. E tudo isso, e muitas outras coisas, contribuem para a constituição da concepção mais elementar da natureza humana. Natureza somada à hereditariedade. Então, a hereditariedade entra em cena, e aqui, se você quiser, há 10 naturezas. Quem deveria lidar com a criança que é ressentida ou teimosa ou imprudente porque nasceu com a natureza de sua mãe ou de seu avô? Pense no truque do olhar, na ação da mão repetida de pai para filho, no caráter peculiar da caligrafia, identificado como a senhorita Power Colby nos diz ser o caso em sua família, por exemplo, ao longo de 5 gerações, no temperamento artístico, no gosto pela música ou desenho presente em determinadas famílias. Aqui você se depara com a natureza como uma amarra, confirmada, selada, rebitada, totalmente resistente.
você diria a qualquer tentativa de alteração ou modificação. Natureza somada às condições físicas. E mais uma vez as condições físicas entram em vigor. A criança débil e fraca e o moleque robusto que nunca sente dor devem necessariamente diferir um do outro na força de seus desejos e emoções. A natureza humana é a soma de certos atributos. Então, em parte pelos desejos naturais, afeições e emoções comuns a toda a raça, em parte pelas tendências de cada família, deriva por descendência e pelas peculiaridades que o indivíduo deve à sua própria constituição corporal e cerebral, a natureza humana, a soma de tudo isso, se distingue como um caso forte, de tal forma que estamos inclinados a pensar que o melhor a fazer é deixá-la em paz, deixar que a criança se desenvolva desimpedida, de acordo com os elementos de caráter e disposição que possui. A criança não deve ser deixada à sua natureza humana. Isso é precisamente o que metade dos pais do mundo e 3/4 dos professores se contentam em fazer. E qual é a consequência? É que o mundo está avançado, mas o progresso está, em sua maior parte, nas mãos dos poucos cujos pais levaram sua educação a sério, enquanto que os demais, que foram autorizados a permanecer onde estavam, não são nada além e nada melhores do que aquilo que a natureza, agindo como um pesado empecilho, fez deles. Pois, na verdade, o fato é que eles não permaneceram onde estavam. É invariavelmente certo que a criança que não está sendo elevada de forma constante a um nível cada vez mais alto afundará a um nível cada vez mais baixo. Portanto, educar a criança em força e propósito moral e em atividade intelectual é tanto um dever dos pais quanto alimentá-la e vesti-la, e isso deve ser feito a despeito de sua natureza, se preciso for. É verdade que, às vezes, as circunstâncias entram em cena e fazem um homem do menino cujos pais falharam em submeter à disciplina. Mas este é um auxílio fortuito com o qual o educador não tem permissão de contar. Eu estava começando a enxergar o caminho, não ainda a parte da dificuldade psicológica que me dizia respeito bloqueava o caminho para qualquer educação real. Mas agora eu podia apontar para o problema. Assim, a vontade da criança é lamentavelmente fraca, ainda mais fraca nos filhos dos fracos, um pouco mais forte nos filhos dos fortes, mas dificilmente pode ser contada como um poder na educação. A natureza da criança, sua natureza humana, sendo a soma do que ela é como ser humano, do que ela é em razão de sua descendência e do que ela é como resultado de sua própria constituição física e mental. Esta natureza é incalculavelmente forte. O problema diante do educador. O problema diante do educador é fornecer à criança o controle sobre sua própria natureza, capacitá-la a se manter sob controle, tanto em relação aos traços que chamamos de bons, quanto àqueles que chamamos de maus. Muitos homens naufragam na rocha do que cresceram acreditando ser uma virtude inata, sua liberalidade, por exemplo. A graça divina corre nos trilhos do esforço humano. Ao procurar uma solução para este problema, eu não subestimo a graça divina, muito pelo contrário. Contudo, nem sempre consideramos devidamente o fato de que a graça divina corre nos trilhos do esforço humano judicioso,
que o pai, por exemplo, que se dá ao trabalho de entender o que se espera dele em relação à educação de seu filho, merece e com certeza obtém o auxílio divino. E que Rebeca, digamos, não tinha o direito de criar seu filho para ser tu, verme de Jacó, na confiança de que a graça divina, falo com reverência, viesse fazê-lo bem-sucedido. Sendo um homem piedoso, filho de pais piedosos, foi bem-sucedido. Mas ele se queixa, ao final de sua vida, de que seus dias foram poucos e maus. A confiança dos pais não deve ser indolente. E, de fato, isso é o que uma grande quantidade de pais cristãos esperam. Eles deixam seus filhos crescerem livremente, como uma taiúva, cultivando, sem qualquer controle, todas as suas partes, os espinhos, as flores grosseiras, os frutos insípidos, confiando, eles dirão que a graça de Deus podará e cavará e sustentará os ramos rebeldes conforme a sua vontade. E a confiança deles nem sempre é mal sucedida, mas a pobre criança suporta angústias e é despedaçada no processo de recuperação, do qual seus pais poderiam tê-la poupado, caso se tivessem ocupado com os primeiros rebentos que deveriam, aos poucos, resultar no caráter de seu filho. A natureza, então, ainda que forte, não é invencível, e na melhor das hipóteses, ela não deve ter permissão para correr desenfreada. Freio e rédea, mão e voz livrarão a criança da força máxima da natureza se seu treinamento for assumido em tempo. Contudo, deixe a natureza correr solta, como os pôneis da floresta, e nenhuma espora ou chicote serão capazes de domá-la. Perguntas para o uso dos estudantes. 1. O que podemos afirmar sobre a criança como ser humano? 2. Mostre que todas as pessoas nascem com os mesmos desejos primários. 3. Mostre que todas as pessoas nascem com os mesmos afetos. 4. Nomeie alguns afetos comuns a todos nós. 5. O que a concepção mais elementar da natureza humana inclui? 6. O que você tem a dizer sobre a força da natureza somada à hereditariedade? 7. Que tipo de diferenças e condições físicas podem causar? 8. Do que a natureza humana é a soma? 9. Por que a natureza não deve ser deixada à mercê de sua natureza humana? 10. Qual é o problema diante do educador? 11. Mostre que a graça divina corre nos trilhos do esforço humano. 12. Por que a confiança dos pais não deve ser indolente? Capítulo 4. O hábito pode suplantar a natureza. Hábito é 10 naturezas. Se isso for verdade, forte como é a natureza, o hábito não é apenas tão forte, mas 10 vezes mais forte. Aqui, então, temos algo mais forte que esse forte homem armado e muito capaz de superá-lo. O hábito corre nos trilhos da natureza. De fato, o hábito corre nos trilhos da natureza. A criança covarde habitualmente mente para escapar da culpa. O filho amoroso tem uma centena de hábitos de ternura. A criança bondosa tem o hábito de dar. A criança egoísta, o hábito de reter. O hábito que opera assim, de acordo com a natureza, é simplesmente a natureza em ação, fortalecida pelo exercício. Mas o hábito pode ser uma alavanca.
Mas o hábito, se quiser ser a alavanca de elevação da criança, deve ser contrária à natureza, ou para todos os efeitos, independente dela. Imediatamente, quando começamos a olhar para a operação do hábito nesses trilhos, ficamos cheios de exemplos. Há crianças treinadas em hábitos cuidadosos que nunca mancham suas roupas. Crianças treinadas em hábitos de discrição que nunca falam do que acontece em suas casas e respondem a perguntas indiscretas com "eu não sei". Crianças educadas em hábitos corteses que abrem caminho para os mais velhos com graça gentil, e mais prontamente para a pobre mulher que carrega um cesto do que para a dama bem vestida, e crianças treinadas em hábitos de má vontade, que nunca se oferecem para ceder, ir ou fazer. Uma mãe forma os hábitos de seus filhos involuntariamente. Tais hábitos como esses, bons, ruins ou indiferentes, são naturais para as crianças? Não, mas são fruto do ensino dado por suas mães. E, na verdade, não há nada que uma mãe não possa ensinar seu filho a fazer. E dificilmente há uma mãe em algum lugar do mundo que não tenha 2 ou 3 manias ou princípios que seus filhos nunca violam. De modo que chegamos a essa conclusão: tenha uma mãe com visões liberais sobre o tema da educação e ela simplesmente não poderá deixar de trabalhar suas próprias opiniões sobre os hábitos de seus filhos. Tenha, por outro lado, uma mãe cuja pergunta essencial é: o que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar? Como isso será avaliado? E as crianças crescerão com hábitos de aparência e não de essência. Elas ficarão satisfeitas em parecer bem vestidas, bem educadas e bem intencionadas para os de fora, mas com muito pouco esforço em relação à beleza, ordem e bondade interiores e aos olhos uns dos outros. O hábito força a natureza em direção a novas vias. O extraordinário poder do hábito de forçar a natureza em direção a novas vias dificilmente requer ilustração. Precisamos apenas assistir um menino de circo montado em 2 pôneis sem sela, com um pé nas costas de cada um, ou uma bailarina rodando no ar, ou um palhaço se comportando como uma bola de borracha, ou qualquer uma das centenas de proezas de habilidades e destreza que pagamos para ver. Feitos mentais, bem como corporais, embora felizmente aqueles sejam mais raros, para sermos convencidos de que exatamente qualquer coisa pode ser realizada por meio de treinamento, isto é, do cultivo de hábitos duradouros. E o poder do hábito não é visto apenas nos seres humanos. A gata sai em busca do jantar sempre no mesmo horário e no mesmo lugar. Isto se for costume alimentá-la em um só lugar. De fato, o hábito do lugar é tão importante para a gata que ela muitas vezes prefere morrer de fome a abandonar a casa com a qual está acostumada. Quanto ao cachorro, ele é um pacote de hábitos, ainda maior do que seu mestre. Espalhe migalhas para os pardais às 9 horas todas as manhãs, e às 9 horas eles virão para o café da manhã, com migalhas ou sem elas. Darwin é propenso a pensar que o fato das aves selvagens e outros pequenos animais sentirem medo e fugirem da presença dos homens é simplesmente uma questão de hábito transmitido. Ele nos conta de algumas das ilhas do Pacífico por onde passou, em que os pássaros nunca tinham visto o homem antes, e eles pousavam sobre ele e voavam ao seu redor com um total destemor. Citando um exemplo mais próximo a nós, que evidência do domínio do hábito é mais triste e mais avassaladora do que os hábitos do bêbado,
que persistem a despeito da razão, consciência, propósito, religião e qualquer outro motivo que deveria influenciar um ser pensante? Pais e professores devem estabelecer trilhos de hábitos. Tudo isso não é novidade. Sempre soubemos que o uso é uma segunda natureza e que o homem é um pacote de hábitos. Não o fato, mas a aplicação do fato e a fisiologia do hábito, que foram ideias novas e extremamente valiosas para mim, e espero que possam ser de alguma utilidade para o leitor. Para mim, foi novidade, por exemplo, perceber que cabe aos pais e professores estabelecer trilhos de hábito sobre os quais a vida da criança possa correr, com poucos acidentes ou fracassos, e possa avançar na direção certa com o mínimo de esforço. Perguntas para uso dos estudantes. 1. Mostre que o hábito corre nos trilhos da natureza. 2. Como o hábito deve funcionar para ser uma alavanca? 3. Mostre que uma mãe forma os hábitos de seus filhos involuntariamente. 4. Ilustre o fato de que o hábito pode forçar a natureza em direção a novas vias. 5. Para que fim os pais e professores devem estabelecer os trilhos do hábito?